Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Falo isso porque não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, tá certo? Mas aqui agora a gente vai ver uma revisãozinha sobre esses três temas aí, como vocês podem ver, Simple Present, Verb to Be, Personal Pronouns, ok? São os assuntos que a gente está vendo agora nesse primeiro bimestre, né? E que devido a pouca quantidade de aula, né? Eu sei que alguns alunos estão ainda com algumas dificuldadezinha nesses assuntos. Eu vou fazer essa breve revisãozinha para vocês, né? Nesse vídeo, para que vocês possam dar uma estudada novamente, tá? De forma mais tranquila em cima desses assuntos, para que possa fazer uma prova também melhor, né? Então eu vou começar, gente, por esse último temazinho aqui, ó, que é o personal pronouns, ok? Então, o que seria esses personal pronouns, não é isso? São os pronomes, tá certo? Que vêm geralmente no lugar de um sujeito em uma frase. Esses pronomes são pessoais, tá certo? Mas também eles são para outras coisas, serve também para a gente fazer referência, né, a outras coisas. Então, personal pronouns nada mais é do que uma palavrinha, tá, que faz referência, né, ou que pode também ser substituída por uma outra, ou seja, por uma palavra, um nome, o nome de uma coisa, o nome de um objeto, tá certo? Então, esses pronomes pessoais, ok, são palavrinhas que a gente usa para fazer referência a outras coisas, a outros nomes, tá? Então vamos logo aqui passar para o primeiro personal pronouns, né? Que é esse daqui, ó, ok? O I, né? O I que vem significar eu. O segundo é o you, ok? Que a gente usa, né, para indicar outra pessoa, você, certo? Vou colocar aqui só o Vzinho e o C, para dizer você, ok? E nós temos o tão famoso, não é isso? Que a gente chama, os tão famosos que a gente chama de terceira pessoa, terceiras pessoas, aliás, que é o he, o she e o it, ok? Então, nós temos aqui, ó, essas três pessoas aqui, que a gente vai chamar ela de terceira pessoa, terceiras pessoas do singular, ó, P de pessoa e S de singular. Por que singular, professor? Porque elas são únicas, não é isso? Eu, você, ele, ela, eles ou elas. Ele ou ela, que diga eles não, ele ou ela, tá certo? Então, isso daqui, ó, essas pessoas aqui, né, elas fazem parte, né, do modo singular, ok? Por quê? Porque é apenas uma pessoa, ok? Essas pessoas aqui abaixo, ó, eu vou mostrar aqui a vocês, certo? Elas são as que a gente chama de plural, ok? Então, nós temos o we, que é nós. Esse nós, gente, é com acento, não é isso? Se não colocar o acento, fica nos. Ou também, a gente pode chamar esse we, na tradução, traduzir ele como agente, certo? Agente. E nós dá no mesmo, não é isso? Nós temos também a repetição aqui embaixo no plural, que é o you, que significa vós ou vocês. No caso, né, vocês podem ver aqui que eu tenho o you aqui no singular, que representa apenas uma pessoa, você, e aqui o you também, como vós ou vocês. Tá certo, professor? Como é que eu vou saber? Bom, isso daqui vai depender de contexto, não é verdade? Então, se eu tiver, por exemplo, falando sobre duas pessoas, eu me referindo a duas pessoas, num contexto, determinado contexto, numa situação,
aí eu colocar o you, aí vai ser vocês. Se eu estiver me comunicando só com uma pessoa, fazendo referência apenas a uma pessoa, vai ser você, ok? E por último, né, no plural, como pessoa do plural, pessoas, porque aqui é plural, nós iremos ter o they. Opa, errozinho aqui, deixa eu apagar. Eu errei aqui, não é days, não, é day, certo? Essa aulinha está sendo gravada, né, ao vivo assim, tá, gente? Sem nenhum retoque. Então vai existir algumas falhinhas, algumas coisinhas, tá? Eu quero que vocês relevem isso, né? Eles ou elas, tá certo? Então isso daqui, ó, essas 3 pessoas aqui, a gente vai colocar ela como pessoas do plural, ok? Aqui é plural. E o que é plural, pessoal? É quando a gente tem mais de uma pessoa. Então eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, que é o seguinte. Não é à toa que esse we, esse you e esse they, eles vêm assim um abaixo do outro. Isso não foi colocado aleatoriamente, né, pra gente, tá certo? Então percebam uma coisa. Quando eu digo, por exemplo, aqui, eu, vou botar aqui, eu, vou supor que eu tenho na frase eu e você, you, eu e você, ou eu, I, plus you, eu mais você. Suponhamos que eu estou começando a minha frase e vou colocar eu e você, I and you, eu e você. Aqui, ó, pessoal, nessa relação, quem vai predominar é o I, primeira pessoa. Então, perceba que quando eu me coloco como primeiro aqui, eu vou dizer o quê? Nós, não é verdade? Se por acaso eu tiver aqui eu e ela, eu plus I plus she, ok? Se eu tiver eu e ela, eu sempre vou me colocar como primeira pessoa. Então, o we, como vocês podem ver, eu estou provando a vocês que não é à toa que esse we, não é isso? Ele vem aqui como primeira pessoa, tá certo? Ele vai vir sempre como primeira pessoa, por quê? Porque eu vou ter o I, que é a primeira pessoa no singular, não é isso? Indicando a primeira pessoa, e ela predomina sobre as demais, tá certo? Eu e você, nós. Eu e ela, nós, ok? Agora vamos ver aqui, ó, por exemplo, essa outra aqui, ó, vocês, vós, vocês, não é isso? Eu não vou, se eu colocar o eu aqui de novo, o I, vai ser sempre a predominância de nós, do eu, tá certo? Por isso que vai sair nós. Como o you é segunda pessoa, se eu botar assim, você e ela, ó, you mais and she, ok? Por exemplo, poderia ser he também, tanto faz. Você e ela vai ser quem no plural? Vocês, ok? Então, novamente, para provar aqui para vocês, eu vou colocar o you, tá certo? Mais o he, que é você e ele, eu vou dizer vocês, tá certo? E novamente aqui, ó, se eu disser assim, ó, você, você não, tem que ser outra pessoa, senão vai predominar o você. Se eu botar aqui assim, ele e ela, errei aqui, né? Botar ele e ela, então eu vou dizer que são eles, não é isso? Então eu vou colocar aqui o they, tá certo? Se eu botar it mais it, suponhamos que eu tenha, por exemplo, o cachorro como it, porque não é gente, não é isso? E o osso dele, que não é gente, então a gente troca
pelo it, faz referência com o pronome it. Não é isso? Então eu vou também dizer, já que é dois, eu vou dizer que é they. Certo, gente? Deu para entender essa relaçãozinha aí? Então, como vocês podem ver, por isso que está nessa ordem, tá certo? O eu, ele vai predominar sobre as demais pessoas, não é isso? E o you, ele vai predominar sobre as terceiras pessoas. Ó, a primeira pessoa predomina sobre a segunda e a terceira, tá certo? Sobre a segunda, que é you, e a terceira, que é she. O you, ele vai predominar sobre as terceiras, que é she, que é he, né? Vai ficar sempre you. E as terceiras, elas vão se relacionar numa ideia de pluralização, de soma. Por isso que vai existir o they, ok? Então, mais uma vez aqui, ó, o we é nós ou a gente, o you, vocês, tá certo? E they quer dizer eles. Então, a gente só usa isso quando a gente quiser se referir, né, estiver falando sobre mais de um sujeito em uma frase, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui na prática. Eu peguei uma frasezinha de cabeça aqui para mostrar a vocês, tá certo? Ó, esse I é eu, não é isso? Vou mostrar aqui uma frasezinha para vocês, tá certo? Ó, eu, tá certo? And, esse mais é como se fosse esse and aqui, que quer dizer ir, tá certo? E ela, vamos botar aqui a professora de matemática, Natália, que é ela, não é isso? Eu acho que é assim o nome dela, que às vezes o pessoal bota Y, bota dois L's, bota... Eu e Natália, aí somos bons amigos. Como é que vai ficar? I and Natália are good friends. Ok? Friends. Aí veja, professor, e onde é que está entrando agora esse we, né? Veja que agora eu vou retomar essas duas pessoas, eu, não é isso? E Natália, tá certo? Eu e Natália somos bons amigos. Aí aqui, ó, para não repetir de novo, eu e Natália trabalhamos, por exemplo, né, na Joaquim Olavo, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir aqui, ó, we, tá certo? Que somos nós, não é isso? Quem é esse nós? Eu vou até fazer uma menção aqui, ó. Nós, Natália, não é isso? E eu, professor Sérgio, tá certo? A gente dois. Nós, we work, nós trabalhamos, não é isso? We work in the school Joaquim Olavo, ok? Beleza? Então a reticência é assim, que seria o nome da escola. Deu para entender? Então esse we aqui, ó, gente, ele é a referência, né, e a substituição dessas duas palavrinhas, ó, eu e Natália. Da mesma forma, a gente poderia fazer com essas outras aqui, ó, você e ele, não é isso? Se eu dissesse assim, you and he, não é isso? Ó, vamos lá fazer essa frasezinha aqui. Vamos fazer mais uma frase. Você, you and he, certo? Você e ele. Veja que eu tenho duas pessoas. Então o verbozinho, ó, ele tem que vir para o plural, não é? Are, tá certo? Você e ele, né, são alunos, não é isso? Da Joaquim Olavo. Students, ok? Of the school Joaquim Olavo. Ok? Então perceba que novamente aqui, né, eu estou usando o you e o he, que são duas pessoas, por isso os verbos, né, o verbo tem que estar no plural. Você e eles são
estudantes da Joaquim Olavo, tá certo? Aí nesse caso aqui, se eu, no decorrer do texto, é porque aqui eu não troquei, né, a palavrinha aqui por o nome de uma pessoa. Eu poderia ser assim, mas aqui eu estou fazendo referência a esses dois aqui. Aí no caso aqui, você e ele são estudantes da Joaquim Olavo. Eu poderia botar um ponto ou uma vírgulazinha, que a gente chama em inglês de comma, ok? Aí para dar sequência aqui ao texto, eu vou ter que colocar quem? You. Esse you aqui, ele vai estar o quê? No plural. Vocês, é isso? Vocês have to participate. Deixa eu botar aqui. Participate. Aí seria o restante aqui da frase. O que eu quero mostrar a vocês é o quê? É isso daqui. É a relação, não é? Desse pronomezinho aqui, ó, o you, né? No plural, certo? Porque ele vai estar substituindo quem? You, deixa eu ver se eu puxo aqui uma setinha, ó. Esse you está no plural, que é vocês, vai estar substituindo esse you, que é você, e esse he, tá certo? Então, aqui, ó, a gente, veja que eu falei para vocês o quê? Que esse o pronome you no plural, a gente só vai saber, não é isso, esse you no caso, uma função dele, se é plural, se é singular, dentro de um contexto. Então, qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que eu tenho duas pessoas, você e ele, essas duas pessoas, né? Logo, se são duas, esse you que vai aparecer lá na frente, a gente vai traduzir ele como vocês e não como você, entenderam? Então aqui a gente faz essa permuta, gente, tá certo? A gente coloca o you para não ter que repetir de novo you and he. Pensa se eu fosse dizer assim: você e ele são estudantes da escola Joaquim Olavo. Você e ele tem que participar da atividade tá. Vejam só, então é muito cansativo, né? O texto fica deselegante, tá? E aqui, ó, a gente substituindo esse pronomezinho, né? Como eu substituí aqui em cima por nós também, fica melhor, você economiza tempo, economiza palavras, tá certo? E esses pronomes, eles servem, na maioria das vezes, para isso, tá certo? Para substituir termos, outros nomes, né, já mencionado anteriormente, o que a gente quer fazer referência, entenderam? Essa é a real função dos pronomes, beleza, gente? Bom, pessoal, dando sequência aqui, tá certo? O que é que a gente vai ver mais aqui? Aí agora a gente vai ver a questão do uso desses verbos to be, tá certo? Então, os verbos to be, vocês sabem que são verbos, pode ser verbos auxiliares, tá certo? Eles podem vir junto ao outro, mas o assunto aqui, né, vai se tratar do tempo presente, ok? Então, quando eu digo assim, eu estou na escola, eu sou um estudante, tá certo? Você é minha amiga, né? Eu estou gostando dessa música. Então perceba que isso são tudo frases que você está pronunciando no momento de sua fala e que ela representa o momento presente em que você fala, tá certo? Então dessa forma aí, a gente vai usar esses verbos to be, né, nessa frase. Então vamos estudar esses verbos aqui. Por exemplo, para a primeira pessoa, certo? Eu vou ter que ter, né, o verbozinho am, certo? Am. Para o you, ok? O you, eu vou ter que ter o verbozinho are. You are. E o he, o she e o it, tá certo?
eu vou sempre relacionar, sempre vou colocar ele, essas três pessoas, após ele, eu vou sempre colocar o is. Tá certo, gente? Lembrando, tá? Que os verbos to be, eles significam ser, eu vou colocar aqui, ó, para vocês a tradução, ser ou estar. Que isso pode, né, significar? Veja, você percebe que os verbos aqui, ser ou estar, eles estão no infinitivo. Quando os verbos estão assim, é como se eles estivessem dessa forma aqui, ó. To be, tá certo? To be significa ser ou estar. Só que a gente não fala sempre ser ou estar, não é isso? A gente sempre diz assim, eu sou ou eu estou, tá certo? Então aqui, ó, I am, eu sou ou eu estou. Eu posso dizer I am, fazer uma chavezinha aqui e usar um substantivo para todos. Eu sou um estudante, a student, ok? You are a student, você é um estudante, não é isso? Você pode dizer também assim, ele ou ela é um estudante, ou isso é um estudante, tá certo? E veja que eu estou trabalhando a questão do significado do ser. Eu sou, você é, ele, ela ou isso é, tá certo? Mas também eu posso estar usando o verbo to be, né, como falei para você, para dizer que eu estou. Então eu posso dizer que eu estou na escola, in the school, ok? Dessa forma eu vou estar falando sobre estar, não é isso? Então eu posso dizer aqui, ó, I am in the school, you are in the school, he, she, it is in the school, ok? Então perceba que usar, né, esse estar para dizer que está em algum lugar, tá certo? A gente usa também o verbo to be, ok? Agora aqui, ó, gente, só para finalizar aqui o significado desse verbo to be, né? Porque os verbos, eles significam ação ou estado. Então, eu posso usar também o verbo to be para falar sobre um estado meu, um estado emotivo, um estado, sei lá, mental, ok? Eu posso dizer que eu estou com dor de cabeça, eu posso dizer que eu estou bem, eu posso dizer que eu estou, sei lá, eu estou frustrado, certo? Então a gente pode usar esses adjetivos após o verbo to be para expressar, né, um sentido de estado, ok? Então aqui eu vou dizer, ó, que eu estou com dor de cabeça, tá certo? Então eu vou botar aqui, ó, headache. Então, ó, I am headache. Deixa eu botar o if aqui, tá certo? Deixa eu apagar essa frasezinha para ficar mais legalzinha ela. I am with, com dor de cabeça. Headache. Eu poderia também dizer I am, né? In sorry, certo? Seria uma dor em algum, por exemplo, sei lá, uma dor interna na pessoa. Ou eu poderia também dizer que eu estou mal, I am bad, tá certo? Eu poderia dizer isso. Ou eu poderia dizer também I am good, quer dizer bom ou bem. E também como good vem o well, tá certo? O well seria bem, né? Eu estou bem, dessas duas formas aqui, good and well. Existem essas duas formas. Como também existe outra forma da gente dizer
I am com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. A gente poderia não usar esse with, tá certo? A gente cortar esse with e colocar o verbozinho have. I have headache, que seria a forma mais certa de se falar isso. Eu coloquei aqui como exemplo para explicitar, tá certo? De uma forma mais ao pé da letra mesmo, mas a forma mais assim legalzinha de você falar seria tipo essa daqui, ó, gente. Vou transferir aqui, tá? Puxar uma setinha. Eu estou com dor de cabeça. Quando você quiser realmente falar como um nativo, né, na língua inglesa, você, em vez de dizer I am with headache, também as pessoas vão compreender o que é que você está querendo falar, tá? Mas como nativo, né, um inglês assim mais aprofundado, você pode dizer assim, ó, I have a headache, ok? Esse daqui seria tipo um inglês mais, né, mais avançado, tá certo? Esse que eu coloquei para vocês é um inglês assim mais ao pé da letra, tá certo? Só para exemplo mesmo aqui, exemplificar o que a gente está estudando, né? Que é a questão do sentido dos verbos to be, tá certo, gente? Então, como vocês podem ver, esses verbos to be, am, are e is, tá certo? Esses verbos to be, eles têm esses três sentidos, né? De a pessoa ser alguma coisa, por exemplo, um estudante, um jornalista, né? A journalist, tá certo? A student, a policeman, um policial. A gente pode ser qualquer coisa, tá certo? E a gente também pode estar em algum lugar, na verdade, na escola, no ônibus, na praça, ok? Em uma cidade. E também, aqui para finalizar, outro sentido do verbo to be é falando sobre o nosso estado físico ou mental, por exemplo, ok? Dizendo se a gente está bem, se a gente está mal, o que é que a gente está sentindo. É isso, então a gente tem esses três sentidos, vê só, gente, com relação a esses verbos to be, né? E lembrando a vocês principalmente, tá certo? Que cada verbo to be desse daqui, gente, estão vendo aqui? Am, are, is, eles vão, né, se alocar de acordo com os pronomes, tá certo? Tá? O am com o I, o are com o you, o is com o he e com o she, e também o it, tá certo? Agora aqui, ó, presta bem atenção. No caso dos plurais, professor, o que é que vai, como é que esse verbo to be vai se alocar? Para essas pessoas aqui, ó, o we, o you e o they, eu vou sempre trabalhar com quem? Com o verbozinho to be, are, tá ok? Esse daqui, ó, certo? O are, beleza? Tá vendo aqui? Are, né? Tá vendo? Are. Então, quando eu tiver mais de dois sujeitos, né, isso, eu vou usar o verbozinho to be, are. E lembrando, como vocês viram aqui, como eu falei aqui embaixo, tá certo? Vocês puderam ver eu e Natália. Natália é quem? É o she, tá? Os pronomes pessoais a gente pode trocar, tá certo? Os pronomes pessoais a gente pode trocar pelos nomes das pessoas ou de coisas, né? Se for de coisas, a gente usa o it, tá certo? Se for pessoa, a gente vai usar o I, o you, o he, o she, não é isso? E quando a gente estiver querendo até misturar coisas com pessoas, a gente vai usar esses daqui do plural, tá certo? We, né, nós, you, vós ou vocês, they, seria eles ou elas. Ok, pessoal? Então, essa daqui, essa primeira partezinha, né, foi sobre o verbo to be e os personal pronouns, ok? Para que fique entendido para vocês a questão de quais são os pronomes pessoais, os sentidos desses verbos to be, né, isso? E a alocação deles com relação a essas pessoas, tá certo? E também a referenciação, né, isso, dos pronomes na sequência de uma frase, como eu falei para vocês, como eu estou mostrando aqui, tá ok? Gente,
E só aqui falando mais uma coisinha para vocês. Essa substituição aqui desse pronome como we, tá vendo? Ou you, isso não vai acontecer só quando a gente tiver dois sujeitos aqui não, tá certo? Eu poderia começar fazendo uma frase sobre Natália, né? Vamos aqui fazer mais uma frasezinha para finalizar aqui. Eu vou botar um nomezinho aqui, ó, Natália. Tá? Natália is a teacher. Natália é uma professora. Veja que Natália é uma pessoa do sexo feminino, não é verdade? Ela é ela, ok? Então, se eu sei que, claro, obviamente, se eu sei que Natália é do sexo feminino e o pronome que eu poderia fazer referência a ela é o she, então na sequência da frase aqui, pessoal, eu vou ter que colocar o she, ó. Ela, né? She, deixa eu botar aqui. She, teacher, teachers. Deixa eu ajeitar aqui porque ficou meio tronchinho aqui. She teaches math, certo? Aqui é um azinho, tá? She teaches math. Opa. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Então, she teaches math, que seria matemática. Então, perceba que esse she, pessoal, está substituindo Natália, ok? Né? Então, veja que eu não preciso só ter dois sujeitos aqui na frente. Natália aqui, ele é o sujeito, né? O sujeito da frase é Natália. E quem é o sujeito dessa outra frase aqui? Porque aqui já é outra frase. Quem é o sujeito? She. Tá certo? Então, esses pronomes, eles servem também muito para isso daqui, tá certo? Para fazer referência ao sujeito da frase anterior, ok? E de acordo com o gênero em que estamos trabalhando, não é isso? Se é masculino, se é feminino, tá certo? Ou se é coisa, se é pessoa. Se for coisa, é it. Se for pessoa, é I, you, he, she, it. Ok? Beleza, gente? Bom, pessoal, aqui agora a gente vai dar uma olhadinha só nesse tempo aqui específico, Simple Present, tá certo? Como eu falei para vocês, o verbo to be também faz parte do Simple Present. Eu preferi mostrar para vocês ele individual, porque trabalharia com os pronomes pessoais. Seria tipo uma abertura, né? Falando sobre esse Simple Present, ok? E aqui a gente vai estudar mais especificamente esse tempo com relação aos outros verbos, tá certo? Quando eu vou falar sobre o Simple Present, geralmente eu aponto outros verbos que a gente chama de verbos principais, né, em uma frase, tá? Por quê? Porque ele vai ter as particularidades dele com as terceiras pessoas. Bom, quais são essas terceiras pessoas, professor? Deixa eu ver aqui, uma canetinha. Quais são essas terceiras pessoas? Novamente eu vou colocar aqui para vocês, ó. He, she e o it. Tá certo? Vão ser essas três pessoinhas aqui, ó, galera. Essa é a nossa preocupação, como eu falei para vocês, tá certo? Essa é a nossa preocupação. Com as outras pessoas, a gente não vai se preocupar, só com ela. E como é que eu vou saber, professor? Por exemplo, com o sujeito. Quando a gente fala em Simple Present, pessoal, a gente tem que estar apontando duas coisas, tá? A ação e quem é que está praticando essa ação. Todos os verbos no Simple Present, tá certo? Eles indicam uma ação. Beleza? Uma ação ou um estado, né? E a gente tem que perceber quem é que está praticando essa ação. Se for uma dessas daqui, ó,
he, she ou it, aí esses verbos vão sofrer algumas modificaçõezinhas, não é isso? Então, eu dei para vocês aí, ó, por exemplo, nas aulas, que existem umas regrinhas, tá certo? Que, por exemplo, aqui, os verbos que terminar em consoante, né? Consoante. Os verbos que terminarem com vogal, uma vogal é, ó, a vogal é, tá certo? O que é que vai acontecer com esses verbos? A gente vai poder acrescentar o S, tá certo? A gente vai acrescentar o S, né? Aí aqui também, outra regrinha. Os verbos que terminarem, né, com SS... Aliás, vamos para essa não, vamos fazer logo para essa aqui. Os verbos que terminarem, por exemplo, com consoante mais vogal mais vogal. O que é que a gente vai ter que fazer? Acrescentar também o S. Então, ó, os verbos que terminarem em consoante ou terminarem com a vogal E, a gente vai acrescentar o S ao verbo. Os verbos que terminarem com consoante mais vogal, a gente vai acrescentar o S. Então, veja que nessas duas regrinhas aqui, a gente vai estar acrescentando o S ao verbo no final dele, certo? Vamos ver outra regrinha aqui. Os verbos que terminarem em SS, os verbos que terminarem com SH, os verbos que terminarem com CH, os verbos que terminarem em O, os verbos que terminarem em Y não. Os verbos que terminarem com X, me lembrei agora, com X, certo? Os verbos que terminarem com X, deixa eu ver se tem mais alguma outra letrinha. Eu acho que só são essas mesmo. Então, os verbos que terminarem com isso daqui, pessoal, SS, SH, CH, O, X, tá? A gente vai acrescentar o quê? ES. Ok? ES. Ok? Então, não se esquecendo disso daqui, se tem no caderno de vocês podem muito bem usar elas, tá certo? Também aqui, deixa eu ver, no caso aqui eu tenho outra regrinha para vocês, tá? Isso é ao vivo, tá, gente? A gente tá gravando ao vivo, pode aparecer algumas coisinhas aqui que a gente vai incrementando depois. Eu tô tentando me lembrar de qual é a outra letrinha aqui que tá faltando. Aí eu tô falando com vocês, tô tentando me lembrar. Mas no caso, é o Z, que é muito pouco usado. Que eu me lembro assim de cabeça, é a palavrinha quiz, que termina com Z. Então, quizzes, tá certo? Ficaria quizzes, tá ok? E nós vamos ter também aqui agora os verbozinhos, tá certo? Que terminar com Y, tá? O que é que você vai fazer com isso daí? A gente vai eliminar esse Y, tá certo? A gente elimina esse Y, ok? E a gente vai acrescentar IES, tá certo? Então, basicamente, são essas regrinhas aí que eu tenho para vocês
tá certo? Para que a gente possa aplicar a esses verbos aí. Agora veja, tudo isso só vai acontecer quando esses verbos estiverem sendo conjugados com uma dessas três pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, o nomezinho, vamos botar o nomezinho aqui, Marcela, tá certo? Vai ser nossa mascote aqui, Marcela. Marcela, pessoal, ela é terceira pessoa, porque ela corresponde ao pronomezinho pessoal she, ok? Augusto é uma pessoa do sexo masculino e ela corresponde ao pronomezinho he. E uma bem fácilzinho aqui, ó, dog, que é cachorro, que não é gente, eu vou ligar ele a it, tá, gente? Então perceba que não necessariamente pode aparecer na frase o he, o she ou it, mas pode aparecer esses nomes aqui, ou outros nomes qualquer. Estão entendendo isso, tá? Porque pode ser que na frase que apareça para você não seja Marcelo nem Augusto, o dog, e apareça he, she ou it, ou que em vez de dog, por exemplo, apareça a palavrinha house, casa, certo? Que é coisa, né? Sei lá, tantos outros nomes aí que pode aparecer para você, tree, que é árvore, né? E por aí vai. Em vez de Marcela, pode ser que apareça teacher, né? Como professora, Augusto, né? Como principal, que seria diretor, certo? E por aí vai. Então, se no texto o sujeito, né, fazer referência a um desses três pronomes, a gente vai usar essas regrinhas aqui que eu falei para vocês. Tá certo, gente? Professor, e se vier Marcela e Augusto, a gente vai usar essa regrinha? Não. Porque quando eu uso Marcela e Augusto, tá certo? Se eu usar, por exemplo, o nome Marcela e Augusto, eu vou ter o quê? Dois sujeitos. Então isso daqui é plural, tá certo? Se isso daqui é plural, eu vou estar usando o pronomezinho they. E they aqui, como é plural, ele não faz parte desses três aqui, ó, he, she ou it, certo? Não faz parte. Isso quer dizer que se eu juntar he mais she, eu não vou usar essa regra. Se eu juntar he mais it, eu não vou usar essa regra. Então, qualquer uma mistura aqui que você for fazer, juntar, somar aqui, você não vai usar essa regra. Você só vai usar essa regra quando você estiver usando apenas um desses daqui, que são as terceiras pessoas do singular. Então, esse balãozinho aqui corresponde às terceiras pessoas do singular. Então, se é singular, não tem nada a ver com plural, tá certo? Você só vai usar essa regrinha se aparecer apenas o nome Marcela ou apenas o nome Augusto, tá certo? Então veja lá, como eu falei para vocês, ó, os verbos que terminarem em consoante ou vogal terminado em E, a gente acrescenta E. Então se eu tiver aqui o nome Marcela, né? Então o nome Marcela aqui como exemplo. Então Marcela loves. Não termina com E? Então eu vou botar isso aqui. Marcela loves futebol. Marcela ama futebol, ou voleibol, ou handebol, ou qualquer outra coisa. Ou Augusto. Marcela loves Augusto. Tá certo?
ou Augusto loves Marcela, não é isso? Marcela aqui, ó, usar o verbozinho walk. Então, Marcela, aí aqui o verbozinho walk. Esse verbozinho walk, ele termina em K, com K, que é uma consoante. Então, eu vou acrescentar S, tá certo? Marcela anda, né? Walks early, faz caminhada cedinho, tá certo? Anda cedinho. Play, Marcela play. Play é essa regrinha aqui, ó. Consoante, vogal e vogal. Veja que eu tenho o L, que é consoante, o A, que é uma vogal, e o Y, que é outra vogal. Então, se eu vou conjugar esse verbo play com Marcela, eu vou acrescentar o S, tá certo? Marcela go. O verbo go, ele termina com O, então ele faz parte dessa regrinha daqui, ó. Olha o O aqui, O, não é isso? O, certo? Ó, então eu tenho que acrescentar S, né? Então, Marcela goes, certo? Outro verbozinho aqui, o verbozinho watch. O verbozinho watch, ele termina com CH, então faz parte dessa regrinha do O, não é isso? Tem que acrescentar ESAN. O verbo push, que é empurrar, ok? Push quer dizer empurrar, ele também faz parte da regrinha do CH. Então eu vou ter que acrescentar ES. Já o verbo study, não é isso? Tem aqui, study, ele termina em Y. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que tirar o Y, né, exportar o Y e acrescentar IES. Então, Marcela studies, certo? Marcela studies English because she will travel to London, certo? Porque Marcela vai viajar para Londres, não é isso? E nós temos aqui, olha, como uma observaçãozinha e ter cuidado com o verbozinho have, por ele ser um verbo irregular, tá certo? O que é que vai acontecer? Todas as vezes que eu tiver esse verbo conjugado, o verbo have sendo conjugado com uma dessas três pessoas, he, she ou it, né? Ele vai ficar desse jeito, pessoal. Has, ok? Ele não vai ficar Marcela have, não. Marcela has, tá certo? Se você fizer a frase desse jeito, ó, Marcela have a car, você está fazendo uma frase errada, porque o verbo have diante de Marcela, que é a terceira pessoa, não pode ficar have, tem que ficar Marcela has a car. Ok, pessoal? Então verifiquem isso aí no caderninho de vocês, tá certo? E também estudem por esse videozinho aqui para vocês fazerem a prova e assimilar bem essas regrinhas aí. Perceba que eu só estou focando aí nessas terceiras pessoas, tá certo? A maior dificuldade para vocês é só treinar aí, focar aí essas regrinhas aí, tá certo? Quando a gente for falar desses verbos aí. Essas regrinhas aí, pessoal, não vão interferir, né? Não vão influenciar, não vai modificar os verbos to be que eu mostrei para vocês, porque eles são daquele jeito, am, is e are, do resto da vida. Eles não vão se modificar. Agora, quando eu falo dos outros verbos principais, certo? Como qualquer um desses aí, né? Por exemplo, a gente vai ter que saber aplicar essas regrinhas aqui aos verbos quando eles estiverem sendo conjugados com uma das terceiras pessoas, tá certo? E agora a gente vai ver como é que a gente faz a frase negativa. Como é que a gente deixa uma frase negativa no simple present?
Veja que eu coloquei aqui para vocês. Marcela has a car. Ok? Como é que eu digo que Marcela não tem um carro? Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai trabalhar com essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Essa palavrinha aqui, esse verbo, ó. O doesn't. Não sei se está dando para vocês verem aí. Eu peguei essa opção aqui, mas está muito clarinha, né? Doesn't, not. Ok? Ou, se vocês quiserem, a gente também pode fazer desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Juntar o das, tá certo? Juntar o das com o N de not, apóstrofozinho e o T. Ok? Esse doesn't not, certo? Nós iremos usar, né, quando as pessoas, os sujeitos da frase forem, não é isso? He, she ou it, certo? Então veja, se eu quero dizer que Marcela não tem um carro, eu vou fazer o quê? Eu tenho que aplicar esse doesn't, certo? Então eu coloco aqui, ó, negando, né? Eu vou dizer que Marcela, aí aqui, ó, deixa eu botar aqui, doesn't, o verbozinho has, que você vai encontrar na frase, né, em terceira pessoa, ele vai modificar, ele vai voltar a ser o que era antes, o verbozinho have, tá certo? Então, Marcela doesn't have a car, ok? Por exemplo, se eu tivesse dizer assim, ó, outra frasezinha aqui, fiz uma, negando, né? Vamos fazer outra com outro verbo. Marcela study. Olha aqui como é que eu estou escrevendo, ó. Trocando o Y de study por IED, né? Study English. Ok? Marcela não estuda inglês. Ou Marcela estuda inglês. Aí eu vou dizer que Marcela não estuda inglês. Ela estuda espanhol, por exemplo. Então eu vou dizer aqui como Marcela. Vou pegar aqui a canetinha e botar aqui, ó. Doesn't. O study que vocês estão vendo aqui com o IE, ele vai passar para a sua forma normal, sua forma de origem. Tá vendo? Study. Marcela não estuda. Cadê? Marcela estuda inglês. Eu vou dizer, Marcela não estuda inglês. Não é isso? E o que é que Marcela estuda? Deixa eu ajeitar aqui. O que é que Marcela estuda se não inglês? Não é? English. E o que é que Marcela estuda? Então, vamos aproveitar aquela aulinha anterior que a gente falou sobre os pronomes, a colocação dele. Marcela é quem? Não é she? Então, para eu não repetir o nome Marcela novamente aqui, eu vou colocar quem? O she. She. Aí agora volta novamente, ó, para a terceira pessoa, o verbo conjugando com a terceira pessoa, study, né? Study, por exemplo, Spanish. Espanhol, ok? Pode fazer assim, desse jeito, né? Substituir aqui, ó, a frase afirmativa por uma frase negativa, negando que Marcela estuda inglês.
E mostrando a vocês aqui a substituição do termo Marcela por Xi, né? Explicando aqui o que é que ela estuda, que não é inglês, é espanhol, ok? E novamente mostrando aqui que nas frases afirmativas o verbo vai participar daquela regrinha, né, que eu mostrei aqui para vocês, tá certo? Aí vamos lá. Por acaso aqui eu quiser negar uma frase que não seja com uma das terceiras pessoas, tá? Quais são as pessoas que não fazem parte das terceiras pessoas? O eu, o você, o nós, o vós, o eles, principalmente o plural, pessoal. Com o plural, com sujeitos no plural, a gente não usa o doesn't, not, o does not ou doesn't, não é isso? A gente vai ter que usar quem? O don't, tá certo? O don't. Deixa eu subir aqui, dar mais espaço, né? Então, agora, o que é que vai acontecer? A gente vai trabalhar com do not, do not, que também é o mesmo aqui que don't, tá certo? É a mesma coisinha que don't, né? E esse don't só vai aparecer diante dos sujeitos como eu, você ou vocês, tá certo? Nós e eles, ok? E eles. Então vamos ver uma frase aqui que a gente possa usar esse don't, não é isso? Então veja, toda vez que eu tiver sujeito plural, por exemplo, eu não vou usar o doesn't, eu vou usar o don't. Então se eu tivesse aqui o nome Marcela and August estudam inglês, tá certo? Então eu não vou precisar dessa regrinha de modificar o verbo, né? Study. Eu vou deixar o verbo normalzinho. Study English. Ok? English. Para eu dizer que Marcelo e Augusto não estudam inglês, como é que vai ficar a frasezinha? Marcela and August don't. Deixa eu pegar outra canetinha. Aqui, ó. Don't study English. Aí, essa mesma regrinha que eu falei para vocês anteriormente, mostrando com relação ao posicionamento do pronome, né? Como é que eu ia continuar essa frase? Se eu digo que eles não estudam inglês, o que é que eles estudam finalmente, né? Então, se eu tenho duas pessoas, e veja que eu já até falei, né? Eles. Então, se é eles, eu vou dar continuidade à frase para não substituir Augusto e Marcela, eu vou dizer o quê? Eles estudam, study Spanish. Entenderam? Pronto, gente, tá aí, né? Como a gente fazer as frases negativas. Quando for com o sujeito de terceira pessoa, a gente nega com doesn't, tá certo? Quando for com sujeitos compostos ou duplos, ou dois sujeitos, ok? Ou se eu tiver eu, por exemplo, também, eu não estudo inglês, I don't, tá certo? I don't, you don't, tá certo? Study English. Então veja que com essas pessoas eu nego a frase com don't e não doesn't. Doesn't só vai servir para as terceiras pessoas. Gente, foca. He, she, it, terceiras pessoas. Pronto. Então eu vou modificar o verbo botando aquelas regrinhas de S, 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 né?
Para negar, colocar o doesn't e não o don't, ok? Então, se vier aqui, por exemplo, o eu, outra frasezinha aqui, ó, aí aqui, don't, I don't, né? I don't study. Eu não estudo inglês, tá certo? Se fosse você, you, okay, don't study English, né? E por aí vai, beleza? Agora, se eu tivesse he, she, it, seria doesn't, beleza? Sim, professor, e como é que a gente faz a frase interrogativa? Usando sempre também esse does e esse do, ok? Nas frases interrogativas, pessoal, vai ser o seguinte, ó, é sempre vendo as terceiras pessoas. Então, eu vou usar o das, certo? O das, ó, o das. Depois, eu vou usar o que, professor? Você vai usar depois do das o sujeito da frase. Quem é o sujeito da frase? Pode ser o he, pode ser o she, ou pode ser o it, tá? Então, das, he, o verbozinho que eu vou usar aqui como referência vai ser o verbozinho like, ok? Like, que é gostar, não é isso? Does she like soft drink, refrigerante? Ó, soft drink. Ele gosta de refrigerante. Esse de já está incluso nesse like, tá, gente? Isso aqui é uma frase interrogativa. Então, para essas pessoas aqui, eu vou usar o das, ok? Se eu tiver outro sujeito, por exemplo aqui, o I, se eu tiver o you, que é você, né? Se eu tiver o we, que é nós, e se eu tiver o they, que significa eles ou elas, não é isso? Ele ou elas, tá certo? Então, se eu tiver algum desses sujeitos aqui, né, perceba que primeiro eu tenho que ter o das, tá certo? Ó, que é uma frase toda, tá certo? Só que eu estou variando aqui no sujeito. Isso é uma frase só. Aqui também eu vou construir uma frase só. Só que eu posso utilizar como sujeito eu, você, nós ou eles. Mas perceba que nas frases interrogativas o do vem sempre na frente, né? Isso, por exemplo, eu não posso perguntar para mim se eu gosto de refrigerante, porque eu sei que eu gosto, né? Qual pergunta eu poderia fazer para mim? Vamos lá. Então, vou usar de novo aqui esse verbozinho, like. Do I like you? Eu gosto de você. Do you like you? Você gosta de você. Do we like you? Nós gostamos de você. Do they like you? Eles gostam de você. Então veja aqui que eu estou variando, né, a tradução aqui, não é isso? Eu gosto, você gosta, nós gostamos, they like seria eles gostam. Veja que no inglês, no português, a gente sai modificando esses verbos, né? Gosto, gosta, gostamos, gostam. E aqui simplesmente eu estou com o verbo like, né? Significando todas essas modificações e apenas um verbo, tá certo? Então, gente, observa aqui, tá? Que isso daqui é uma frase só alterei aqui o sujeito. Posso usar na frase esse sujeito com do e posso usar esses sujeitos aqui, he, she e o it com o das,
Tá, professor, você falou isso, mas você não mostrou uma coisa. E foi uma coisa que eu me lembrei agora. E com relação ao verbo to be? Ó, pra gente fazer uma frase com o verbo to be, ó, verbo to be, interrogativo. Frase interrogativa com o verbo to be. Frase interrogativa com o verbo to be. O que é que acontece? O verbo to be vem pra frente. Ó, am, my, certo? Am I early at home? Estou cedo em casa. Am I, sei lá, um monte de coisas. Aí você vem aqui sempre colocando o verbo to be na frente. Se for he, coloca o is na frente e coloca he ou she ou it na frente e depois o restante da frase, tá certo? E depois, por último, esse verbozinho are, ok? O are vai ser quem? You, we e o they, né? Vai ser essas pessoas aqui, tá? Are you at home? Are you at home? Você está em casa? Ó, nós estamos em casa. Eles estão em casa. Então você pode fazer a pergunta, né, com esse mesmo complemento aqui. Tá, gente? Então, sim. E como é que eu nego, professor, com o verbo to be? Para negar com o verbo to be, tá? Fazer uma separaçãozinha aqui. Quando a gente tiver aqui, ó, qualquer um desses verbos to be, tá? A gente simplesmente depois coloca o not, ok? I am not, por exemplo. I am not. I am not. He, she, it, not. E aqui, como vocês sabem, you, we, they are not, né? Are not. I am not home. Eu não estou em casa. I am not at home. Eu não estou em casa. Isso daqui é uma frase negativa. Então esse not, pessoal, como a gente fala no português, a gente coloca o not na frente. Eu não estou, não é isso? I not am. Mas no inglês é I am not, ok? I am not. O not vem depois do verbo. No português ele vem antes do verbo, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula de revisão, tá? Qualquer coisa vocês deem uma volta de novo à aula, deem uma observadazinha no caderno, nos exercícios, tá certo? Pra gente ficar inteirado desse assunto que não é tão difícil, né? Basta você dar uma olhadinha direito, com calma, tá certo? E ver, né, a aplicação dessas regrinhas, né, no Simple Present com esses verbos principais, a gente chama de verbos principais como loves, walks, plays, goes, watches. E verbo to be é verbo to be, como vocês sabem, né, também representa aí o Simple Present, né? E também ele tem esses sentidos, né, da pessoa ser algo, de estar em algum lugar, ou de estar no sentido de se sentir, né, em algum estado emocional da pessoa ou físico. É certo, gente? Então essa daí foi a nossa aula
de revisão para a prova de vocês, que vai acontecer mais tarde. Valeu, gente, até a próxima.